Olá, pessoal. O nosso objetivo aqui é resolver o exercício 22.1. Então, vejamos. A questão aqui é a empresa paulista de trompetes. Então, qual é o texto aqui? A empresa paulista de trompetes produz um único produto, que é vendido, em média, por 200. 200 aqui, na verdade, é o preço de venda, né? Nesse preço estão incluídos os impostos de 15%. 15% são os impostos sobre o preço de venda. Sua estrutura de custo e despesas é a seguinte. Então, vejamos. Nós temos aqui a matéria-prima, a embalagem e peças e partes componentes. Esses três aqui apresentam valores unitários. A matéria-prima 20 por unidade, o material de embalagem 20 por unidade, peças e partes componentes 7 por unidade. Com certeza, essas três informações aqui são valores que a gente considera como gastos variáveis. Matéria-prima, custo variável, material de embalagem, custo variável, peças e componentes, custo variável. E aqui estão os valores unitários de cada um. Continuando o texto, ele coloca salários e encargos da produção. Ah, mas isso aqui é mão de obra. Mas que mão de obra? 40 mil por período. Se é por período, né, eu digo que isso aqui é um custo fixo, porque é da produção. Né? Salários e encargos da administração. Se é da administração e é por período, a gente coloca como uma despesa fixa. Depreciação dos equipamentos. De onde? De fábrica. Se é da fábrica, é um custo fixo. O valor está por período. Seguro dos bens da administração. Se são seguros dos bens da administração e o valor está por período, naturalmente que eu tenho aqui uma despesa fixa. Vejam que esses valores que foram apontados por período, eles são fixos. E aí, na letra A, ele pede o ponto de equilíbrio contábil em unidades físicas, ou seja, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Na letra B, o ponto de equilíbrio contábil em valor monetário, ou em unidades monetárias, ou em receita. O ponto de equilíbrio em receita, que a gente conhece como ponto de equilíbrio em receita, ou ponto de equilíbrio em valor, que a gente destaca como cifrão. E aqui o ponto de equilíbrio econômico. Ele quer o ponto de equilíbrio econômico em unidades, unidades físicas, e em valor, valor monetário, considerando um lucro meta, um lucro mínimo desejado de 30% da receita bruta. Então, aqui ele pede o ponto de equilíbrio econômico em quantidade e o ponto de equilíbrio econômico em valor, os dois. Aplicação de fórmula e, na medida do possível, vamos utilizar as três técnicas, né? A técnica da margem de contribuição, a técnica da equação. Não vejo necessidade de utilizar aqui a técnica do gráfico, mas se alguém quiser representar isso aqui graficamente, pode representar, mas a questão não pede. Mas vamos tentar compreender a aplicação das duas técnicas principais para o cálculo do ponto de equilíbrio, aqui. E aí, vamos estruturar aqui esse exercício 22.1 para a gente organizar e responder melhor. O exercício 22.1. Quais são as informações? Nós vimos lá que temos um preço de venda na ordem de quanto, gente? Lá nós vimos um preço de venda de 200. A questão também mostra para a gente impostos sobre venda de 15%. 15% de 200 corresponde a quanto? A 30. Isso aqui, ó, 15% vezes o preço de venda, 200. Temos 30. Desse preço de venda e os impostos, temos aqui o preço de venda líquido. Né? Temos aqui um preço de venda líquido de quanto? De 170. Preço de venda menos os impostos. Quais são as outras informações? Nós vimos lá
que a matéria-prima é de 20, o material de embalagem 10, peças e partes componentes 7. Isso vai mostrar para a gente um custo variável, né? Um custo variável unitário. Custo variável unitário de quanto? De 37. De 37. Né? A questão não apresenta despesas variáveis. Ela não apresenta despesas variáveis, mas apresenta para a gente custos fixos com o salário de produção de 40 mil, mais depreciação dos equipamentos da fábrica de 10 mil. Então, nós temos lá custos fixos, né? Custo fixo total de 50 mil. 50 mil, né? Esse 50 mil aqui, nós sabemos que é o somatório de 40 mil mais 10 mil, 40 mil de salários de produção e 10 mil de depreciação dos equipamentos de fábrica. E há também uma despesa fixa total na questão. Nós vemos de quanto a despesa fixa. Você tem lá, você encontra no texto da questão, salários da administração no valor de 15 mil e seguro dos bens da administração de 1.500 por período. Então, as despesas fixas somam 16.500. Isso aqui é o somatório de 15 mil de salários da administração mais 1.500 de seguros dos bens da administração. E aí, podemos concluir aqui o seguinte. Se nós temos um preço de venda de 200, subtraímos os impostos aqui de 30, um preço de venda de 170, um custo variável de 37, quem vai ser a margem de contribuição aqui, gente? A margem de contribuição. A margem de contribuição, ela vai ser o preço de venda líquido menos o custo variável por unidade. Essa margem de contribuição aqui na questão, eu posso defini-la como no valor de 133. 133. Como é que eu calculei isso? 170 menos 37. 133. Ó, 170 menos 37. 33. Ou seja, isso aqui, ó, esse valor aqui, na verdade, que eu encontrei 133, nós pegamos 170 menos 33. É a margem de contribuição unitária. 170 menos 33. E aí vamos para a letra A. Na letra A, há um outro ponto importante aqui. Quem é o índice da margem de contribuição? Como é que a gente calcula o índice da margem de contribuição? Vamos pegar aqui a margem de contribuição unitária, né? A margem de contribuição unitária, 133, e dividir pelo preço de venda unitário. Não é o preço de venda líquido, não. É o preço de venda unitário. Com isso, nós temos aqui 133 dividido por 200. O índice da margem de contribuição aqui, ele é de 0,665. Duas informações importantes. A margem de contribuição unitária e o percentual, ou o índice da margem de contribuição. E aí vamos para a letra A. A letra A, ela pede o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Como é que a gente calcula esse ponto de equilíbrio contábil em quantidade? Olha, eu posso usar aqui a técnica da margem de contribuição, não é? A técnica da margem de contribuição, que relaciona o custo de despesa fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Com essa técnica aqui, a gente mostra que o custo de despesa fixo, aqui, os dois somados, correspondem a quanto? Ó, 66.500, o custo de despesa fixo. Isso dividido pela margem de contribuição unitária, que é de quanto? 133. 133.
33. Isso vai mostrar para a gente um ponto de equilíbrio contábil de quantas unidades, gente? Aqui, 500 unidades. 500 unidades é a quantidade que equilibra a receita total com o custo e despesa total, né? Eu posso dizer o seguinte, que essas 500 unidades aqui, ó, ela mostra o seguinte, ou ela equilibra a receita total igual ao custo e despesa total, ou então, eu posso dizer que a margem de contribuição total é igual ao custo e despesa fixo total. São as duas situações que fazem com que o resultado seja igual a zero, o lucro zero, né? Então, se vocês elaborarem uma DRE com 500 unidades, vão perceber que a receita total vai ser igual ao custo e despesa total, ou a margem de contribuição total igual ao custo de despesa fixo total. Basta elaborar. Não vou descartar isso aqui agora. Mas existe outra forma, Valdemir, de calcular esse ponto de equilíbrio contábil em quantidade? Mostra aí para a gente. Você usou aqui a técnica da equação, a técnica da margem de contribuição. Mas como é que eu resolveria utilizando a técnica da... Como é que a gente pode dizer? A técnica da margem de contribuição. É importante aprender? Sim, não tenha dúvida. Muito importante. Olha só, se nós utilizarmos a técnica da equação, nós sabemos que a equação é a seguinte. Nós temos preço vezes quantidade, né? Que é a receita total, é igual ao custo e despesa variável por unidade, vezes a quantidade, mais o custo e despesa fixo total. Essa é a técnica da equação. Eu sei que aqui em cima eu estou configurando a receita total. Aqui, ó, a receita total. Desse outro lado aqui, eu estou configurando o custo e despesa variável total. E aqui, como todos já sabem, nós estamos configurando o custo e despesa fixo total. Mas vejam que nessa questão aqui nós temos os impostos. Temos os impostos. Então eu tenho que tomar cuidado. Porque nesse caso aqui, ó, eu vou ter que colocar o seguinte. Da minha receita total, olha só, gente, isso é muito importante. Da minha receita total, que é preço vezes quantidade, ó, preço vezes quantidade, eu vou ter que subtrair como é que eu diria? O imposto, vejam, o imposto vezes a quantidade. A quantidade. Qual é o valor do imposto? 30. Imposto de 30. Isso é importante, não é? O imposto de 30. E aí, do outro lado, eu terei o custo e despesa variável por unidade, vezes a quantidade, mais o custo e despesa fixo total. Isso é importante, a gente entender esse contexto aqui, né? Aí vejam, quem é P vezes Q? Observem, P vezes Q, eu tenho aqui 200 Q, preço vezes quantidade. 200 vezes a quantidade, que é a receita, né? Isso daqui menos o imposto, que é de quanto? 30, 15% de 200. 30 vezes a quantidade. 30 vezes a quantidade, não é? E aqui eu vou colocar o custo e despesa variável por unidade. Nesta questão, temos apenas custo. Custo variável, 37 Q, mais o custo e despesa fixo total, que já sabemos que é de 66.500. 66.500. Feito isso aqui, ó, 200Q menos 30Q, nós vamos ter aqui 170Q, não é? Igual a 37Q, que é a quantidade, né? 37 custo variável vezes a quantidade, mais 66.500, que é o custo e despesa fixo. E aí,
Vamos trazer esses 37Q para o primeiro membro com sinal negativo, né? Vamos ter aqui 170Q menos 37Q igual a 66.500. Com isso, 170 menos 37, vamos encontrar isso aqui, ó. 133Q igual a 66.500. Feito isso, a gente pode decidir aqui, ó, que Q vai ser igual a quê? A 66.500 dividido por quanto? Por 133. Vamos encontrar a mesma resposta. 500 unidades. É importante compreender a resolução pelos dois caminhos. Pela técnica da margem de contribuição, né? Pela técnica da margem de contribuição, que eu respondi aqui em azul, e pela técnica da equação. Mas a técnica da margem de contribuição é mais rápido. Ótimo, excelente. Mas nem sempre a melhor saída vai ser pela técnica da margem de contribuição. Nem sempre. Então é bom se familiarizar também com a técnica da equação, né? E aí, nós vamos para a letra B. O que é que pede lá a letra B da questão? A letra B, ela pede para a gente, né? A letra B pede para a gente o seguinte. Na letra B, eles pedem aí o ponto de equilíbrio contábil em valor. Esse ponto de equilíbrio contábil em valor, eu posso resolvê-lo por dois caminhos. Vocês optam. Qual o melhor caminho? Escolham. Eu tenho como resolver pelos dois aqui. Ó, um caminho é qual? É a gente dividir o custo de despesa fixo pelo índice da margem de contribuição. Esse é um caminho. E eu tenho aqui esse índice. O outro caminho é simplesmente nós pegarmos o ponto de equilíbrio contábil em valor, ó, ele é igual aqui ao ponto de equilíbrio contábil em quantidade, multiplicado pelo preço de venda. Preço de venda cheio. Não é o preço de venda líquido, né? Ora, aqui, se eu pegar o custo de despesa fixo, que eu já sei que é de 66.500, 66.500, e dividir pelo índice da margem de contribuição, que é 0,665, com certeza eu terei aqui um ponto de equilíbrio contábil em valor de quanto, gente? Quanto aqui esse valor? Eu vou encontrar aqui o mesmo que 500 vezes 200. Isso vai corresponder a quanto? A 100 mil. 100 mil. Né? 100 mil. Mas, se por acaso eu partir por esse caminho aqui, ponto de equilíbrio contábil em quantidade, eu tenho 500. Encontrei por dois caminhos aqui, 500. 500 unidades. Vezes o preço de venda. Qual é o preço de venda? 200. 200, né? Preço de venda, 200. Qual vai ser a resposta aqui? 100 mil. 100 mil. Então é importante nós entendermos os dois caminhos, né? Ponto de equilíbrio contábil. Posso resolver tanto pela técnica do índice, tanto pelo índice da margem de contribuição, dividindo, fazendo essa relação aqui, cálculo rápido, ou pelo produto, né, do ponto de equilíbrio contábil em quantidade pelo preço de venda. Na letra C, ele pede o ponto de equilíbrio econômico em quantidade e o ponto de equilíbrio econômico em valor. Ele pede na letra C o ponto de equilíbrio, os dois, né, em quantidade e em valor. Só que tem um detalhe. Na letra C, vocês podem ler no texto, que ele pede o ponto de equilíbrio econômico em unidades e em valor, considerando-se um lucro meta. Aí ele coloca lá, um lucro meta igual a 30% da receita bruta. É isso que ele coloca no texto. Um lucro meta de 30% da receita bruta. Esse lucro meta, que é o que a gente chama de lucro mínimo desejado, né?
ele vai corresponder, 30%, eu posso dizer que corresponde a 0,3. 0,3 de quê? 0,3 da receita bruta. Da receita bruta. É exatamente isso, Valdemir, da receita bruta. O que é a receita bruta? A receita bruta é o preço vezes a quantidade. É a receita total. Essa receita bruta é a receita total que a gente considerou aqui. Preço vezes quantidade, né? Que é 200 vezes a quantidade, que eu vou descobrir agora, não sei qual. Esse é o lucro meta que ele deseja. Mas nós sabemos o seguinte, que para calcular o ponto de equilíbrio econômico, vejam, para o cálculo do ponto de equilíbrio econômico em quantidade, nós relacionamos o custo e despesa fixo total mais o chamado lucro desejado, né? Ou lucro desejado, ou que a gente também pode chamar aqui de custo de oportunidade. Esse lucro desejado, né? Custo de despesa fixa total mais lucro desejado, dividido pela margem de contribuição unitária. Esse lucro desejado aqui, gente, ó, esse lucro desejado é o que a gente chama de lucro, ó, lucro meta, né? Ou, dependendo do contexto da questão, de custo de oportunidade. Esse lucro aqui, ó. O lucro meta, o custo de oportunidade. A relação é essa. Veja o que vai acontecer aqui. Vamos trazer isso para cá. Ó, eu vou colocar aqui Q, que é o que me interessa, que a minha variável aqui é Q. P é só para ilustrar qual é o ponto de equilíbrio que eu estou calculando. Vou colocar aqui Q igual a o custo de despesa fixo total, quem é ele? 66.500, mais esse lucro desejado. Quem é esse lucro desejado? É 0,3 vezes PQ. 0,3 vezes P. Quem é P? P 200. Está aqui, ó, P 200. Então, 0,3 P. P, eu sei que P aqui, ó, P é quanto? 200. Esse P que eu coloquei ele na fórmula, 200. 200, o que, gente? Q, que é o que se busca, né? Eu quero saber o ponto de equilíbrio econômico e quantidade. Tudo isso dividido por quem? Já sabemos. Pela margem de contribuição unitária. Quem é a margem de contribuição unitária? Eu já sei. Olha aqui, 133. 133. E aí, o que é que vai acontecer? Produtos notáveis, né? Produtos notáveis aqui, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Vou ter aqui nessa relação Q vezes 133. 133 Q, né? Igual a 66.500 mais 30% de 200Q, que vai corresponder a quanto aqui? A 60Q. Com isso, nós vamos ter 133Q menos, se é positivo, vem negativo, não é? Menos 60Q igual a 66.500. 133 menos 60, eu terei quanto aqui, gente? Vou dar um chute aqui. 60 menos, eu tenho 73Q. 73Q igual a 66.500. Quem vai ser o meu ponto de equilíbrio econômico em quantidade? 66.500 dividido por quanto aqui? Por 73. Exatamente. 73. E aí,
eu vou ter aqui aproximadamente 911 unidades para o cálculo do meu ponto de equilíbrio econômico. Aproximadamente 911 unidades, né? Ponto de equilíbrio econômico, está aqui. A resposta da letra C para o ponto de equilíbrio econômico. Para o ponto de equilíbrio econômico em valor, olha, ponto de equilíbrio econômico em valor, basta pegar o ponto de equilíbrio econômico em quantidade e multiplicar pelo preço de venda, né? Quem vai ser o ponto de equilíbrio econômico em valor? Simplesmente, nós pegamos aqui 911 vezes quanto? Vezes o preço de venda. Preço de venda de 200. Isso vai corresponder a 182 e 200. 182 e 200 é o ponto de equilíbrio econômico em valor. 911 é o ponto de equilíbrio econômico em quantidade. 100 mil é o ponto de equilíbrio econômico contábil em valor, né? Tem dois caminhos. E 500 unidades é o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Eu tenho como calcular o ponto de equilíbrio econômico de outra forma aqui? Sim, posso aplicar essa mesma fórmula. Posso sair por aqui também, ó, né? Posso também, sim. Outra possibilidade de calcular o ponto de equilíbrio econômico em valor. Como é que eu faço, Valdemir? Eu simplesmente, ponto de equilíbrio econômico em valor, a gente pega os 66 mil, mesma coisa que eu peguei aqui, ó, 66.500, né? 66.500. Posso usar essa fórmula, esse mesmo caminho aqui? Posso, sim. Vocês podem sair por aqui, ó. Eu posso pegar simplesmente o custo de despesa fixo mais o lucro desejado, ou lucro meta, dividido pelo índice da margem de contribuição. Eu vou ter a mesma resposta, 182 e 200. É outra alternativa. Não vou calcular aqui, porque acho meio desnecessário, mas caso queiram, treine e vejam que dá para a gente responder também o ponto de equilíbrio econômico em valor. E aqui está a resposta do exercício 22.1. Basta encontrar a resposta, gente, na prova. Não precisa buscar um caminho ou outro. Vocês optam pelo melhor caminho. Porém, quando a gente está exercitando, é bom a gente tentar compreender a questão e resolver pelos dois caminhos. Mas tentem exercitar e, acima de tudo, não somente resolver, como também compreender o que está fazendo. O importante é entender a questão. Não é simplesmente aplicar as fórmulas e encontrar a resposta. É você saber que aqui a margem de contribuição ela vai ser igual ao custo de despesa fixo total. Aqui, nesse caso, aqui no ponto de equilíbrio econômico e quantidade, você vai encontrar uma margem de contribuição que vai ser suficiente para cobrir os custos de despesas fixos mais o lucro desejado. Claro que a margem de contribuição aqui vai ser maior, naturalmente. Então, resolvam o exercício, mas tentem compreender e vejam o que é que está fazendo. É um ponto que eu vou cobrar na prova, a compreensão da questão. Resolvido esse exercício, 22.1.